Vamos continuar aqui a leitura das esferas. Falar das esferas não é, portanto, simplesmente desenvolver uma teoria da intimidade simbiótica e do surrealismo dual. É verdade que, por seu assunto, a teoria das esferas começa como psicologia da construção do espaço interior, partindo de correspondências bionívocas. Mas ela se estende necessariamente a uma teoria geral dos vasos autógenos. Esta provê a forma abstrata de todas as imunologias. Sob o signo das esferas, coloca-se por fim também a questão geral acerca da forma das criações políticas de espaço no mundo. As esferas surgem como subjetividades, como espaços interiores compartilhados, mas elas também são, e é necessário uma teoria que as entenda assim, como âmbitos imunológicos e como espaços políticos. Espaços políticos que são criados no mundo. O que é o mundo? Senão os espaços imunológicos, subjetivos e também políticos que são criados nele. Em nossa exposição, a psicologia das esferas deve então preceder a política das esferas. A filosofia da intimidade deve fundar, inaugurar, acompanhar, ornamentar a morfologia política. Esta sequência tem manifestamente uma razão expositiva. Mas não apenas isso. Tem também um fundamento na própria ordem das coisas. Cada vida percorre em seu começo uma fase em que uma suave demência a dois preenche o mundo. Cuidados estáticos enredam mãe e criança em uma redoma de amor, cujos ecos permanecem sendo, em todas as circunstâncias, condições para uma vida feliz. Logo, porém, os dois associados se relacionam a um terceiro, um quarto, um quinto. Com a saída da vida individualizante para fora de seu invólucro original, aparecem polos suplementares e configurações espaciais mais extensas, que determinam a cada passo a amplitude das crescentes referências, dos cuidados e das participações, até se chegar ao nível adulto. Nas esferas amplificadas estão em jogo forças que levam os indivíduos aos milhões para um estado de demência. Parece impossível viver nas grandes sociedades sem conceder algo ao delírio de sua própria tribo. A esferologia tem em vista, portanto, desde o início, os riscos dos processos de transposições das microsferas para macrosferas. Mas o que ela exprime, sobretudo, é a saída do vivente dos regaços maternos, reais ou virtuais, para os cosmos densos das civilizações regionais altamente desenvolvidas, e para além delas, os mundos de espuma não redondos e não densos da moderna cultura global. Nossa apresentação segue nisso a ideia romanesca de descrever o mundo como um jogo de contas de vidro. Mesmo se, por força das coisas, ela retire do tema sua gravidade. As esferas são formas enquanto forças do destino, começando pelo murmúrio fetal
em suas águas escuras privadas, até a bola cósmico imperial, que se apresenta a nossos olhos com a exigência soberana de nos conter e esmagar. Ele está falando que as esferas seguem um caminho da subjetividade para a política, da microsfera, o âmbito íntimo dual, para a macrosfera, as comunidades, as grandes comunidades políticas. E a exposição dele, a obra dele, vai acompanhar isso. As esferas são 3 volumes, né? O primeiro vai se dedicar ao início das microesferas, a relação feto-placenta, no escuro do útero materno, ao nascimento, relação bebê e mãe, relação... E aí isso vai ampliando. As esferas vão sendo invadidas pelo exterior e elas vão então se reconfigurando, incorporando terceiros, quartos, o pai, a professora, né? Ou outra cuidadora. Isso é o que ele vai falar no livro 1. No livro 2, e do livro 2, do livro 3, ele vai falar de macrosferas. Vai falar de política, dos espaços políticos, né? Repara que ele fala de suave demência nessa relação A2, porque se trata de simbiose, né? Não há necessidade de discurso numa relação de intimidade. O que há são trocas de vibração, trocas sonoras, né? O discurso passa a existir quando não há mais uma relação de simbiose, quando não há mais essa demência A2. O discurso é quando há um terceiro, né? Em que passa a necessidade de você indicar algo que não está ali no imediato da troca. Uma vez que as esferas, como formas efetivas do real, alçam-se à condição de tema de investigação, a perspectiva sobre a forma do mundo revela a chave de suas ordenações pragmática e simbólica. Consegue-se agora explicar por que, sempre que se pensa em termos de grandes rotundidades, a ideia de autossacrifício torna-se necessariamente poderosa. Isto porque as grandiosas esferas do mundo, sempre exibindo sua consoladora forma arredondada aos olhos dos mortais, reivindicaram desde tempos remotos que lhes seja subordinado tudo aquilo que não se adapte à curvatura lisa do todo. Isso significa, em primeiro lugar, esse eu voluntarioso, estorvante, privado, que sempre se insurgiu contra a perspectiva de deixar-se absorver integralmente na grande redondez do mesmo. No círculo, os poderes do império e da salvação reconhecem sua estética obrigatória. Por isso, a nossa fenomenologia das esferas, segundo a natureza obstinada do tema,
não pode ser senão uma derrubada do altar morfológico, sobre o qual, em tempos de império, constantemente o não redondo é sacrificado ao redondo. A teoria das esferas, ao tratar das máximas dimensões, desemboca em uma crítica da razão curva. Aqui, ele vai fazer um contraponto ao parágrafo anterior, em que ele fala que as esferas se desenvolvem de microsferas para macrosferas. Ele vai fazer uma crítica a isso para que a gente não entenda que isso no sentido evolutivo, né? Há uma imposição da ideia do redondo, a ideia de que a forma perfeita é redonda, o mundo é redondo. Na relação, nós temos um círculo íntimo. Isso se impõe, né, contra o eu voluntarioso, né, aquele que quer sair das esferas. Olha, o império ou as religiões se colocam como esferas, como círculos. O círculo político, o círculo sagrado, né? O círculo do comércio. Ou você está dentro, ou você está fora e não negocia com quem está dentro. O primeiro livro desta trilogia das esferas fala de unidades microesféricas, aqui denominadas bolhas. Elas compõem as formas íntimas do ser em forma arredondada, bem como as moléculas que formam a base das relações mais fortes. Nossa análise aborda a tarefa ainda não empreendida de contar para as inteligências adultas a epopeia das biunidades perdidas para sempre, mas não aniquiladas a ponto de não deixar traços. Mergulhamos em uma história desaparecida que relata o florescimento e o naufrágio da Atlântida interior. Exploramos um continente insuflado no mar matriarcal que habitamos em tempos subjetivamente pré-históricos, e abandonamos com o início das aparentes histórias pessoais. Nesse mundo à parte, evasivas dimensões lampejam à margem da lógica convencional. Com a consciência de que nosso inevitável desamparo conceitual é o único acompanhamento seguro, atravessamos paisagens da existência pré-objetiva e das passadas relações. Se penetração fosse a palavra correta, seria possível dizer que penetramos no reino dos fantasmas interiores. O que se mostra, porém, é que as próprias coisas só toleram invasões não invasivas. É necessário, neste domínio, com um pouco mais de complacência do que é costumeiro nas diligências metódicas e nas empreitadas intelectuais de objetivos precisos, que nos confinemos a uma corrente que nos arrasta para a frente sobre os fluidos linfáticos da autoexperiência pré-subjetivamente primitiva. Na travessia do sinuoso subterrâneo do mundo interior, desdobra-se, como um mapa sonoro, a imagem fantasmagórica de um universo fluido e aurático, inteiramente tecido de ressonâncias e de materiais em suspensão. Nele resta a buscar a história primitiva do aparelho psíquico
Essa busca por sua própria natureza tem a característica de uma tarefa impossível, que não se pode cumprir nem abandonar. Ele quer, repara que o tom dele de explorador. Ele quer encontrar o que há antes dos indivíduos, o que há antes do psiquismo, o que há no pré-psíquico, o que há, onde se está mergulhado, ele vai adentrar lugares, de forma especulativa, lógico. Ou ele vai fazer uma empiria fantástica. Nesse lugar, antes do psiquismo, antes dos objetos, é uma pesquisa impossível, né? Que não se pode cumprir nem abandonar. Impossível do ponto de vista de uma ciência, mas ele faz uma filosofia. Nesses passeios marginais pelos territórios originais da alma, da autopercepção e da existência recíproca, fica claro em que medida a história primitiva do íntimo processa-se também e sempre como uma história psíquica das catástrofes. Não se pode falar das esferas íntimas sem mencionar a maneira pela qual se dá sua explosão e sua reconstituição ampliada. Todas as bolhas fetais, modelos orgânicos de vasos autógenos, existem apenas para serem rompidas. Com a ressaca do nascimento, cada vida é lançada à costa dos mais duros fatos. Quem os alcançou pode esclarecer, baseado neles, o que leva as bolhas íntimas, demasiado íntimas, ao naufrágio e impele seus habitantes à metamorfose. As esferas iniciais, elas têm vida curta. Logo elas estouram. Quem participava delas se vê sem aquele invólucro protetivo, se vê exposto, e aí ele terá ou não a capacidade de refazer suas esferas, sobreviver às catástrofes. Nessas esferas, a esfera inicial é o território original da alma. É a essência de quem somos. Com o segundo livro das esferas, folheiam-se as páginas de um mundo histórico-político subsumido aos modelos morfológicos da esfera, construída de maneira geometricamente exata e do globo. Adentramos aqui a dimensão parmenidiana, um universo cuja fronteira é traçada pelo círculo e cujo centro é ocupado por uma jovialidade especificamente filosófica, precavida e transbordante. Na era nem tanto ultrapassada quanto esquecida da metafísica e dos impérios clássicos, Deus e o mundo pareciam ter celebrado o pacto de representar todo o ente substancial como uma bola inclusiva. Tanto quanto nos é dado ver, a teologia e a ontologia são desde o início doutrinas da forma recipiente redonda. Só a partir desta forma,
as figuras do reino e do cosmos tornam-se pensáveis de maneira indissociável. Não é por acaso que Nicolau de Cusa podia ainda dizer: toda a teologia está contida no círculo. Por mais que os teólogos insistam em considerar que seu Deus é mais profundo que o Deus dos filósofos, mais profundo que o Deus dos teólogos é o Deus dos morfologistas. Desenho de útero, embrião e placenta, do Da Vinci. Por meio de tais expedições, a mundos hoje quase desaparecidos, nos quais a ideia de uma redondez necessária do todo era dominante, obtemos insights sobre a função e o modo de construção das ontologias políticas nos impérios pré-modernos. Não há nenhum reino tradicional que não tenha simultaneamente assegurado suas fronteiras por meios cosmológicos, e nenhum domínio que não tenha descoberto para si os instrumentos da imunologia política, que é de fato a história do mundo, senão também e permanentemente a história da guerra dos sistemas imunológicos. E os primeiros sistemas imunológicos não foram eles também e sempre geometrias militantes? No segundo livro ele vai falar de como as sociedades antigas pensavam o espaço compartilhado, o espaço como algo redondo, regido por uma teologia, pensavam o espaço como uma cosmologia, que era uma teologia, era um todo em que havia deuses. Isso mantinha a proteção e a unidade de quem mantinha essas ideias, né? Mantinha esse clima protetivo. Modernamente, o que aconteceu? Gradativamente o homem foi navegando, foi buscando sair dessas proteções, dessas redomas, foi se aventurando no vazio, rompendo as redomas. Ainda há ideia de nação como uma totalidade, ideia de ainda há isso. Então há a persistência política da ideia do redondo, né? A ideia de globalização é isso, é pensar o mundo de todos como uma rede geometrizada, toda medida, né? Em que o homem pode percorrer livremente para qualquer lugar. O mundo todo passa a ser a esfera, né? Ande pelo mundo, o mundo é seu e, né? Não fique parado. Se você é parado, você tem algum problema. Viaje, conquiste, crie coisas. O mundo todo é o seu lar, é o seu mundo. Com a recordação das veneráveis doutrinas do ser esférico, revelam-se as origens filosóficas de um processo que hoje está em todas as bocas com o nome de globalização. É sua verdadeira história que urge ser contada, desde a geometrização do céu em Platão e Aristóteles, até a circunnavegação da última esfera, a Terra, pelas naves, os capitais e os sinais de comunicação. Será mostrado como a globalização celestial da antiga física foi obrigada, com seu colapso na era moderna, a se transformar em globalização terrestre.
Na base dessa demonstração está a resolução de devolver ao globus, como o verdadeiro nome do céu e da terra, a significação que lhe é atribuída apenas nominalmente nos discursos habituais sobre a globalização, sem nunca tomar a sério suas implicações conceituais. Caso se tivesse chegado a formar um conceito da globalização terrestre como o acontecimento fundamental dos tempos modernos, seria possível compreender por que, no mesmo momento, uma terceira globalização desencadeada pela rápida difusão de imagens nas redes conduziria a uma crise generalizada do espaço. Designa-se esta última crise pelo conceito tão corrente quanto obscuro de virtualidade. O espaço virtual das mídias cibernéticas é o exterior modernizado que não já pode ser representado, de nenhuma maneira, sob as formas do interior divino. Ele se torna viável como uma exterioridade tecnológica, como um exterior, portanto, ao qual, de antemão, não corresponde nenhum interior. É verdade que a virtualidade cibernética foi antecedida pela virtualidade filosófica, fundada pela exposição platônica do mundo das ideias. Já a metafísica clássica havia precipitado na crise o pensamento vulgar sobre o espaço, porque Platão fez nascer sobre o mundo dos sentidos esse sol virtual, denominado o bom, do qual tudo o que é real no mundo sensorial tridimensional recebe exclusivamente seu ser. A massa atual de publicações sobre o virtual space chega justamente a tempo de participar das comemorações dos 2.400 anos da descoberta do virtual. É preciso pensar a sério, filosoficamente, o que é globalização. Pensar num conceito de globalização. Entendendo que isso tem uma origem filosófica que é que está em Platão. Platão pensou o mundo como tendo limites. Limite de cima, as formas. Limite de baixo, as coisas sensíveis que participam das formas lá de cima. Dois pontos formando uma esfera. Dois polos formando uma esfera. A modernidade foi a viagem para fora das esferas. Mas o homem repõe a ideia da esfera. Estou pensando o mundo como um globo. Só que há também, aí, contemporaneamente, a ideia do virtual. O virtual é a invasão no globo, na esfera global, daquilo que é externo, daquilo que é imprevisível, errático. O virtual também tinha sido antecipado por Platão. Se você pensar que a forma é o virtual da coisa sensível, né? Todo filósofo retorna a Platão, porque se você reparar aqui, o que a gente entende por realidade dual, Sloterdijk pensa como dois polos da esfera,
Platão pensou a realidade como dual, coisa sensível e forma. Ele nos dá os subsídios para você entender o nosso modo de pensar, a nossa origem como não una, mas dual. Ele vai tomar o Platão não como o platonismo vulgarizou, entendendo que o ser é uno. Não. Ele vai tomar Platão para pensar que o ser é dois. O conceito da esfera, seja como espaço animado, seja como bola imaginada e virtual do ser, presta-se a recapitular as transições do conceito de espaço, do mais íntimo ao mais extenso e do mais cerrado ao mais explodido, que nas extroversões produtoras de espaço das esferas surge à luz uma vertente atemorizadora e monstruosa. Isso é algo que Rilke, ao qual a poética do espaço deve mais que a qualquer outro pensador contemporâneo, já havia deixado adivinhar em um verso decisivo. E quão atônito não fica o que, vindo de um seio, tem de voar. Rainer Maria Rilke, Elegias Duinenses, 8ª elegia. Ó, a felicidade da mosca que ainda saltita por dentro, até mesmo quando em núpcias, pois o seio é tudo. E vê a semissegurança do pássaro, que por sua origem quase conhece uma e outra coisa, como se fosse a alma de um etrusco, saída de um morto que o espaço acolheu, embora com a fuga jacente como tampa. E quão atônito não fico que, vindo de um seio, tem de voar, como temeroso de si mesmo, sulca o ar. Só voltar um pouquinho. Ó, a esfera é o espaço animado, é a bola, também a bola imaginada e virtual do ser. O virtual do ser, o imaginado do ser. Aquilo no qual você habita te faz pensar, se eu for adiante eu vou me encontrar. Eu vou ser extrovertido. Eu vou explodir, ameaçar a minha esfera de explosão. Não foi isso? Será que não foi isso que Platão pensou com a forma? Com as formas? A teoria das esferas é uma ferramenta morfológica que permite reproduzir o êxodo da criatura humana para fora da simbiose primitiva em direção às ações histórico-mundanas nos impérios e sistemas globais, como uma história aproximadamente coerente da extroversão. Ela reconstrói o fenômeno da alta cultura como o romance da transferência das esferas, desde o mínimo íntimo, a bolha dual, até o máximo imperial, apresentado como o cosmos redondo monádico. Se a exclusividade da bolha é um motivo lírico, a inclusividade do globo é um épico. Quando a mitologia
como quando os mitos dos gregos eram contados em pequenas comunidades, né, orais, aquilo não era cultura. A cultura passa a existir quando aquilo é escrito e circula, desafiando os limites da esfera. Está na natureza do objeto que a fenomenologia das rotundidades imperiais deve culminar forçosamente em uma ginecologia crítica do Estado e da Grande Igreja. Atingimos, de fato, no curso da exposição, a evidência de que povos, impérios, igrejas e, sobretudo, os modernos Estados nacionais são, em boa medida, tentativas espaço-políticas de reconstituir, por meios imaginário-institucionais, fantásticos ventres maternos para as massas infantilizadas. Mas dado que, na era da metafísica patriarcal, a maior de todas as figuras possíveis de recipiente tinha de ser representada como Deus, a esferologia leva diretamente a uma reconstrução morfológica da ontoteologia ocidental. Deus, ele próprio, tal como seria em si e para si, é conceitualizado nessa doutrina como uma esfera que abrange tudo, da qual se afirma, desde as doutrinas esotéricas correntes na Alta Idade Média, que o centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Não foi o processo da modernidade, em sua estrutura profunda, idêntico às tentativas da intelectualidade europeia para se orientar nesse instável superglobo? Ele vai fazer uma ginecologia dos impérios porque ele quer pensar a origem deles, né? A origem da esfera é ginecológica, é a relação feto-placenta, porque essas grandes esferas nada mais são do que extrapolações da esfera original. E ele vai pensar o Ocidente como sendo formado por essa entidade que abrange tudo, fazendo de tudo a sua esfera, sendo o centro da esfera ocidental, que é Deus, né? O Deus judaico-cristão. Que os homens são seres que podem tombar para fora da redondeza espacial divina. Isso é algo que os infernólogos católicos têm ponderado desde o início da Idade Média. Mas só Dante dispôs também o inferno à maneira geométrica. Em seu poema, mesmo aquele que, após o julgamento, foi excomungado da esfera divina, continua retido nas imanências dos círculos infernais. Falaremos destes em vista dos anéis da comédia, como as anti-esferas. Como se mostrará, sua descrição antecipa a moderna fenomenologia da depressão e da cisão psicanalítica entre espíritos analisáveis e não analisáveis. O que é aquilo que escapa da esfera divina, a esfera ocidental, até os tempos da modernidade, né? A modernidade pode ser entendida como o fim das grandes esferas. Estar fora dessa esfera é estar no inferno, né? Ou não ser analisável, não estar sujeito àquela relação dual com o analista. O modo pelo qual os impérios e as igrejas clássicas conseguem se apresentar como esferas solares
cujos raios jorram de um centro monárquico para iluminar a periferia do ente. Será desenvolvido nas investigações sobre a metafísica da telecomunicação nos grandes corpos sociais. Mostra-se aqui não apenas porque as tentativas da metafísica clássica de delinear o ente em seu todo como uma monosfera concentricamente organizada tinham de fracassar devido a erros de construção imanentes, mas também a razão pela qual essa hiperesfera também exibia, por causa de seu caráter forçosamente abstrato, uma construção falha da perspectiva imunológica. O sentimento nostálgico por um mundo aristotélico que discerne seu objetivo na palavra cosmos e seu anseio na locução alma do mundo reencontra hoje uma particular atualidade. Explica-se, em não pequena medida, pelo fato de que não nos dedicamos à imunologia histórica e que, com base nas deficiências imunitárias evidentes das culturas do presente, chegamos à conclusão perigosamente falsa de que os sistemas de mundo anteriores achavam-se, desse ponto de vista, mais bem construídos. Mas a viabilidade dos clássicos sistemas totalísticos de outrora é um caso à parte. Basta lembrar a claustrofobia gnóstica sob os muros tirânicos do céu, bem como o desconforto do cristianismo primitivo ante qualquer envolvimento com o mundo, para avaliar em que medida o mundo do fim da antiguidade já havia razões para se revoltar contra o projeto imunologicamente falho de sua cosmologia oficial. Mostraremos como a era cristã só pôde encontrar a fórmula de seu sucesso em um compromisso histórico dos sistemas imunitários, o sistema personalista religioso e o sistema imperial construtivista. E por que sua decadência devia necessariamente conduzir àquela tecnologização da imunidade, que é a marca distintiva da modernidade. Ele está falando dos problemas dessa superesfera religiosa, cristã. Problemas intrínsecos de construção dela. Ela adorou mais do que um milênio, né? E ela, qual foi também a razão do sucesso dela? A conjugação de uma característica pessoal e de uma característica imperial, né? Por fim, será preciso mostrar como do fracasso retardado do sonho europeu de monarquia universal brotaram as forças motrizes do processo de globalização terrestre, no curso do qual as culturas dispersas sobre a última esfera são reunidas em uma comunidade ecológica de estresse. O terceiro livro das esferas, ele está falando então do programa dele, né, em detalhes. Trata da catástrofe moderna do mundo redondo. Ele descreve em termos morfológicos a chegada de uma era em que a forma do todo não pode mais ser representada por panorâmicas imperiais e panópticos circulares. Na perspectiva morfológica, a modernidade aparece, antes de tudo, como uma revolução da forma. Não é sem razão que ela, até hoje, é deplorada por críticos conservadores como perda do centro e condenada como uma revolta contra o círculo de Deus. Para os católicos da velha Europa, a essência dos tempos modernos continua a expressar-se com uma única noção: atentado esférico. Muito menos nostalgia, mas igualmente extemporânea por vias não católicas,
Nossa arrancada esferológica põe à disposição os meios de caracterizar as catástrofes da forma do mundo da modernidade. Ou seja, tanto a globalização terrestre como a virtual, no que concerne a construção de esferas não redondas. Está falando de uma mudança na forma da esfera, mudança na forma do mundo. Né? Tem uns que pensam assim, já que todos os limites são buscados, já que a proteção de Deus, da moral, ela é desrespeitada, né? Já que a esfera foi quebrada, então eu vou afirmar que o mundo é plano, que a Terra é plana, né? Já que vocês querem a igualdade, eu vou exagerar a ideia de igualdade de vocês, colocando todos no mesmo plano. Né? Essa contradição em adjecto espelha o dilema formal da situação presente do mundo, na qual, através dos mercados e mídias globais, trava-se uma furiosa guerra mundial das formas de vida e dos produtos de informação, onde tudo se tornou centro. Não há mais nenhum centro válido. Onde tudo transmite, o suposto transmissor central se perde no burburinho das mensagens. Vemos como e por que a era do círculo unitário único, máximo, oniabrangente e de seus reverentes exegetas está irrevogavelmente terminada. O modelo morfológico do mundo poliesférico que habitamos não é mais a bola, e sim a espuma. A atual conexão em rede do planeta inteiro, com todas as suas ramificações no domínio virtual, representa, assim, do ponto de vista estrutural, não tanto uma globalização, mas uma espumização. Nos mundos espuma, as bolhas isoladas não são admitidas em uma única hiperbola integradora, como ocorre nas concepções metafísicas do mundo, mas se amontoam em pilhas irregulares. Com uma fenomenologia das espumas, tentamos, de maneira conceitual e imagética, avançar rumo a uma amorfologia política que explora até seu não fundamento as metamorfoses e os paradoxos do espaço solidário na época das mídias múltiplas e dos mercados mundiais voláteis. Só uma teoria do amorfo e do não redondo, na medida em que investiga o jogo atual de destruições e reconstruções de esferas, poderia prover a teoria mais perspicaz e mais geral da época presente. Espumas, pilhas, esponjas, nuvens e turbilhões servirão como as primeiras metáforas amorfológicas que nos ajudarão a perseguir as questões sobre formações de mundos interiores, criações de nexos de dependência e arquiteturas imunitárias na era do desencadeamento técnico da complexidade. O que todos os meios de comunicação hoje celebram confusamente como a globalização é, na perspectiva morfológica, a guerra universalizada das espumas. Então hoje nós não temos uma grande esfera integradora de todos, um centro único do qual cada um de nós é um raio. Não. Nossas esferas são como átomos empilhados confusamente sobre outros átomos. E na imagem geral, não se tem um hiperglobo, mas se tem uma espuma, algo disforme.
há tentativas de integração com o outro, mas há sempre a perda desse outro, né? Porque ele está no mundo dele. Construção do planetário de Iena, anos 1920. Homens construindo o planetário. Hoje, cada um é a sua mônada, é uma mônada, cada um é uma mônada que transmite no YouTube. Não faz mais dupla. Por intimação das próprias coisas, obtém-se aqui também vistas sobre a patologia de esferas no processo pós-moderno. Falar sobre a patologia das esferas faz emergir um tríplice foco. O primeiro é da alçada da ciência política, na medida em que as espumas são, tendencialmente, estruturas ingovernáveis que pendem para a anarquia morfológica. O segundo é cognitivo, na medida em que sujeitos associados e indivíduos que vivem nas espumas não podem mais formar um mundo inteiro, já que a própria ideia de mundo inteiro, com sua acentuação tipicamente holística, pertence obviamente à era esgotada das monosferas, ou círculos metafísicos de inclusão total. O terceiro, por fim, é psicológico, na medida em que a tendência de indivíduos isolados em espumas é perder a força para formar espaços psíquicos e atrofiar-se em pontos isolados depressivos, que se dispõem em uma roda arbitrária, corretamente denominada em termos sistêmicos o ambiente. Tais indivíduos sofrem dessa deficiência imunitária desencadeada pelo aniquilamento das solidariedades, sem falar ainda, por enquanto, das novas imunizações através da participação nas criações de esferas regeneradas. Para as pessoas privadas, esferodeficientes, seu período de vida torna-se uma auto-infligida incomunicabilidade. Seus egos sem dimensão, tíbios nos atos, pobres em participação, olham fixamente pela janela da mídia as imagens de paisagens animadas. Para as culturas de massas agudizadas, é típico que as imagens animadas tornem-se muito mais vivas que a maioria dos que as observam. Repetição do animismo no pináculo da modernidade. Perdemos a grande esfera. Isto é uma dimensão política. As espumas são ingovernáveis. Não são organizáveis. Não há ideia de cidadão, ideia de todos sob uma Constituição. E o outro deve ser cidadão. Não. Cada um na sua mônada deve buscar aquilo que ele quer. Há um problema cognitivo também. O que eu penso sobre mim e o que não sou eu. Eu penso tudo. Para mim não existe aquilo que não seja eu. Pense nas falas sobre o aquecimento global. Nessa era sem esferas, grandes esferas, não tem sentido o aquecimento global. As pessoas não entendem essa ideia. As pessoas não entendem a relação entre o que elas fazem e um todo.
As pessoas não percebem que elas estão inseridas num todo que é impactado com as ações delas. Não. O todo é o meu próprio mundo, a minha própria microsfera. Eu tenho essa limitação cognitiva da ideia de realidade como a minha microsfera. E há um aspecto psicológico nesse problema. Porque eu penso que o mundo é o meu mundo é o meu eu. Né? O problema político, do ponto de vista político, eu não sou cidadão. Eu sou anarquista. Eu não quero o governo. Do ponto de vista cognitivo, eu sou o centro do mundo. Do ponto de vista psicológico, eu sou o eu que procura aparecer, ser revisto, e não existe nada além disso. Fica difícil haver comunicação, né? Haver até mudança, porque não há um todo, não há algo além de mim. De fato, na era do não redondo, a alma deve preparar-se, mesmo nas condições mais favoráveis, para a ideia de que, para as bolhas isoladas, os indivíduos libertos que se autocompletam, que mobiliam centralmente seus espaços próprios, a espuma global híbrida permanecerá para sempre alguma coisa de impenetrável, embora a navegabilidade possa substituir parcialmente a transparência. É certo que, enquanto o mundo como um todo podia ser apreendido por uma visão de conjunto desde um ponto central de governo, ele parecia inteligível pela autotransparência com a qual a bola divina se iluminava para se dispor perfeitamente em cada ponta. A ideia da participação humana nos resultados dessa transparência deixava livres formas imperiais e monológicas da razão. O mundo radiava como um todo à luz dessa atenção vigilante, reinando desde seu centro. O próprio Deus, afinal, nada mais era que o centro e, ao mesmo tempo, a circunferência da bola do ser, projetada e compreendida por ele. E todo pensamento que buscasse nele seu fundamento participava, por analogia, da eminência de sua visão central. Nos mundos de espuma, porém, nenhuma bolha pode dilatar-se até as dimensões de uma bola que ocupe um centro absoluto. Englobe todas as coisas e projete-se para todas as direções. Nenhuma luz central consegue penetrar toda a massa de espuma em sua turva dinâmica. Por esse motivo, pertence à ética das bolhas descentradas, pequenas e medíocres no mundo de espuma, moverem-se em um mundo de amplidão nunca vista, com uma visão de conjunto de uma modéstia inaudita. Na espuma devem montar-se jogos racionais discretos e polivalentes, que ensinam a conviver com uma reluzente diversidade de perspectivas e a renunciar à ilusão do ponto de vista único e dominante. A maior parte dos caminhos não leva a Roma. Esta é a situação europeu. Reconheça. Pensar em meio à espuma
é navegar sobre correntes instáveis. Outros diriam que, sob a pressão das tarefas intelectuais da época, caminha-se para uma prática plural e transversal da razão. Com a ideia de Deus, Santo Agostinho entendia que ele se dirigia a Deus. Ele se dirigia a Deus. Mas Deus se dirigia a ele. Porque Deus também estava dentro dele. Então Deus está na borda da esfera como o máximo. E Deus está no meu interior como o mínimo. Esses dois pontos se comunicavam, né? Hoje o que ele está falando é que não há isso. Há algo disforme, são pequenas bolhas amontoadas. Então, isso é propenso à ingovernabilidade, propenso ao esvaziamento do eu, porque o eu perde a referência, mas ao mesmo tempo a eleição do eu como tudo, um tudo vazio. Com esta ciência das bolhas, que não é Gaia nem Soturna, o terceiro livro das esferas fornece uma teoria da era presente, segundo a perspectiva condutora de que a desanimação mantém uma dianteira irrecuperável sobre a reanimação. É o exterior não animável que, em uma época essencialmente moderna, dá o que pensar. Este diagnóstico forçará irrevogavelmente o abandono do anseio nostálgico por uma imagem de mundo que continua tendo como alvo um todo sustentável no sentido holístico cultural, pois o que quer que se proponha como interior desmascara-se com evidência crescente como o interior de um exterior. Nenhuma felicidade está segura ante a endoscopia. Ao redor de cada célula bem-aventurada, íntima, vibrante, revoam enxames de profissionais da desilusão e nos deixamos arrastar por eles. Paparazzi do pensamento, desconstrutivistas, negadores do espaço interior, cientistas cognitivos, cúmplices de uma pilhagem sem limites do Lete. A corja dos observadores que tudo quer apreender desde o exterior e não entende mais nenhum ritmo. Não fazemos nós parte dela há muito tempo, na maioria dos assuntos, na maioria dos momentos? E como poderia ser diferente? Como seria possível morar de modo a habitar todos os lugares? Ou de modo que nada de exterior se intrometa? O mundo, pelo que parece, ficou grande demais para os homens da antiga estirpe, que aspiravam a uma comunidade real
com o distante e o próximo. Há muito tempo que a hospitalidade dos seres sapiens para com o que vinha detrás do horizonte esticou-se para além do ponto de ruptura. Nenhuma instituição, seja ela uma igreja que pense kata oolong e ame universalmente, e menos ainda, o indivíduo que continue bravamente a ler, pode ainda se presumir suficientemente aberta a tudo que a penetra, lhe fala e vem ao seu encontro. A imensa maioria de indivíduos, línguas, obras de arte, produtos, galáxias, vistos de cada posição do espaço vital, permanece um mundo exterior inassimilável, isso de forma necessária e permanente. Todos os sistemas, sejam eles lares, comunas, igrejas ou estados, e mais ainda, casas e indivíduos, estão condenados à sua exclusividade específica. O espírito do tempo celebra cada vez mais abertamente sua irresponsável cumplicidade com as múltiplas exterioridades. A história do espírito hoje é o final de jogo da observação exterior. Não há mais mundo interior, né? Porque o interior é vazio agora. O eu, que é exaltado, ele é vazio, ele não tem referências, né? Referências geográficas, referências de tempo. Ele é um simples aparecer, né, sem ter conteúdo. E não tendo o interior, não tem uma animação, porque é a interioridade, é a esfera que produz a animação, que produz o sujeito animado, né? Agora não, somos todos habitantes de pequenas bolhas que compõem espumas, né? Ou seja, tudo que existe é exterioridade. E um não penetra no outro, né? Não há mais uma conversa em que há uma troca, há um espantar-se com o outro, um outro espantoso com quem aí você conversa e você vai formando aquele encontro mágico. Parece que você sempre conhece uma pessoa a vida inteira, né? A pessoa que você acabou de encontrar. Vocês ali, quando estão conversando num ônibus, numa viagem de ônibus, isso não há mais. O que há é a impenetrabilidade entre as pessoas, quer dizer, um é exterior ao outro e impenetrável, né? Pode-se deixar em aberto saber se esses diagnósticos levam a conclusões destrutivas e redutoras, ou a aberturas e sínteses salutares. Em todas as suas três partes, este tratado sobre as esferas como potências formais, criadoras de mundos, constitui a tentativa de falar sem inocência do mundo contemporâneo. Aquele que chama para si as experiências dos tempos modernos deve confessar 3 vezes a perda de sua inocência. No campo da psicologia, da ciência política e da tecnologia, as coisas se tornam ainda mais difíceis pela revelação de uma complexa diferença entre perder a inocência
e tornar-se adulto. Não será senão por isso que não é de hoje que pensar significa romper com a ingenuidade. A presente prestação de contas da ascensão e mudança de forma das esferas é, tanto quanto sabemos, a primeira tentativa, após o fracasso da chamada Morfologia da História do Mundo, de Oswald Spengler, de atribuir novamente a um conceito formal uma posição do mais alto escalão em um estudo de antropologia e teoria da cultura. As pretensões morfológicas de Spengler, mesmo buscando o patrocínio de Goethe, estavam condenadas ao malogro, porque traziam para seus objetos um conceito de forma com o qual era impossível fazer justiça a seu caráter próprio e sua história. Já foi um golpe de força genial isolar as culturas em seu conjunto como seres vivos do mais alto nível e explicá-las como unidades sem janelas que surgem e desaparecem inteiramente segundo leis imanentes. Mas, acima de tudo, não foi possível proceder desta forma sem forçar as coisas. Como quando Spengler quis interpretar cada uma das culturas como reinados de 1000 anos de um estado de alma regional. De certo modo, como bolhas de sabão da ordem mais elevada, cuja forma se mantém em virtude de tensões internas de natureza oculta. As descrições vitais das 8 culturas que ele reconhece e apresenta morfologicamente podem assumir um lugar de honra na história das filosofias da civilização, como um monumento de grande, talvez incomparável energia especulativa e combinatória. Mas seria melhor acomodar esse monumento em um nicho mais calmo. Quanto ao uso dos conceitos morfológicos nas ciências da cultura, os efeitos decorrentes do exemplo de Spengler foram até agora desencorajadores. Nossa própria tentativa, portanto, não pode ser demasiado devedora deste modelo, exceto como um instrutivo ensinamento sobre o que se deve evitar no futuro. Quando se fala aqui de esferas como formas que se realizam a si próprias, é com a convicção de não utilizar conceitos convencionais, ou, se eles o forem, de um certo ponto de vista, utilizá-los de uma maneira que estimule um confronto com as próprias coisas. A teoria das esferas significa abrir para si o acesso a alguma coisa que, embora seja o que há de mais real, é também a mais evasiva e menos objetivamente apreensível. Mas essa própria maneira de falar em abertura de um acesso já conduz a um erro, porque a descoberta do esférico é uma questão não tanto de acessibilidade, mas de desaceleração na visão conjunta do que há de mais óbvio. Estamos sempre, desde o início, envolvidos de maneira estática nas relações esféricas, mesmo quando, por motivos profundos e específicos a nossas culturas, aprendemos a abstraí-las, a passar ao largo delas no pensamento e a contorná-las nas discussões. A cultura científica europeia, por sua orientação à objetividade, é, tanto na abordagem como no resultado, uma atividade voltada para encobrir o êxtase esférico. A interioridade animada, cuja presença tentaremos provar em todas as situações fundamentais da cultura e da existência humanas, é de fato um realíssimo que escapa de imediato a toda representação verbal e geométrica. De fato, a toda e qualquer representação.
e que, contudo, força algo como as formações originais de círculos e esferas em todos os lugares da existência, graças a um potencial de arredondamento que precede, em sua atuação, todas as construções formais e técnicas de círculos. Ele quer uma teoria que fale de algo não objetivamente apreensível, mas de algo que seja especulativo, seja fantasioso, né? Fantástico. Porque ele tem essa intuição que por toda a nossa vida nós estamos em esferas e nos fazemos nelas. Não existimos antes de esferas e nos animamos a partir de esferas, né? Os mundos compartilhados por pessoas que realmente vivem em conjunto possuem por si mesmos a dinâmica formal de arredondamentos que se constituem por sua própria obstinação, sem a colaboração dos geômetras. Da auto-organização dos espaços psicocósmicos e políticos brotam essas metamorfoses do círculo, nas quais a existência se outorga sua constituição esfero-atmosférica. A palavra auto-organização, que aqui é empregada sem a habitual histeria cientificista, deve fazer notar que o círculo protetor dos seres humanos não é nem meramente fabricado, nem meramente descoberto, mas se arredonda espontaneamente no umbral entre construção e realização de si. Melhor dito, ele se realiza nos fenômenos de arredondamento, assim como aqueles reunidos em torno de uma lareira se agrupam de forma livre e determinada em torno do fogo e de suas vantagens térmicas imediatas. Por isso, a análise esferológica, que se inicia com este primeiro volume, partindo das microformas, não é nem apenas uma projeção construtivista de espaços arredondados, nos quais os homens imaginam para si uma existência comum, nem apenas uma meditação ontológica sobre o círculo no qual os mortais seriam encerrados por força de uma ordem transcendente e incontrolável. Ele não está falando do homem que constrói formas arredondadas, projetando essas formas a partir de si mesmo, né? Nem algo que ao qual os homens obedeçam, né, de uma força exterior, mas é algo que os homens fazem e no qual os homens se realizam, as esferas, né? Aqui, ó, garotos, bolhas de sabão e as forças que as moldam. Do Bosch, né, Hieronymus Bosch, exterior com as laterais fechadas. Como introdução a uma poética central da existência, a esferologia decalcará inicialmente apenas as constituições formais das imanências simples que emergem nas organizações humanas e extra-humanas,
seja como organizações de intimidade arcaica, seja como design espacial de povos primitivos, seja como auto-interpretação teológica e cosmológica dos impérios tradicionais. Assim, à primeira vista, o que se segue, sobretudo em sua segunda parte, poderia aparecer também como uma história da cultura, transfigurada com a ajuda de conceitos derivados da morfologia, da imunologia e da teoria da transferência. Uma concepção que, mesmo sem conduzir nada ainda ao essencial, não seria nem completamente falsa, nem completamente inoportuna. Supondo-se que se esteja pronto a admitir que só com a filosofia a inteligência pode aprender como suas paixões chegam a tornar-se conceitos. No próximo vídeo a gente vai pegar essa reflexão preliminar, pensar o espaço interior.